Fala galera, tudo bem? Aqui professor Nilo Júnior e vamos dar início agora a uma aula de redação, certo? Aulinha hoje, pessoal, especial que falará sobre coesão e coerência. Então tentarei ser o mais breve possível para trabalharmos esse conteúdo que é tão extenso e às vezes tão dificultoso. Não esquecermos que tal conteúdo ele faz parte de uma das competências do Enem, a competência de número 4, certo? Que ela mede exatamente esse conceito da coesão e a coerência textual. Tranquilo? Então vamos lá? Galerinha, seguinte, primeira coisa que nós temos que pensar, o que é a coesão e o que é a coerência? Te pergunto essa forma. Para ti, o que é coesão e o que é coerência? Você vai lembrar um pouquinho aí das aulas anteriores, aulas que você já deve ter assistido, que toda vez que eu falo de coesão e coerência, está ligado ao sentido do texto. Olha só o que eu falei, está ligado ao sentido do texto, beleza? Então, quando eu disse coesão e coerência, você deve ter lembrado de quê? Que coerência é o sentido que está empregado ao texto. Mas e o que é coesão? A coesão é as ligações, por isso ligado ao sentido, é as ligações textuais que fazem sentido ao texto, que podem dar sentido ao texto, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Falei de coesão, é a relação entre os elementos textuais que estão ali associados, palavras, certo? Essas palavras juntas, quando elas estiverem ali sendo compostas, vão criar frases, que essas frases vão virar orações, que essas orações vão construir parágrafos e assim por diante, beleza? Então quando eu falo de coesão, é essa ligação entre esses termos. Tranquilo, coisa linda, coisa fofa até aqui, né? Mas só que acontece da seguinte forma, essas coesões, ou seja, essas ligações, elas são fundamentais para se construir a ideia principal do texto. É eu entender que essa palavrinha texto, que esse texto que vem lá de texto, né, na origem, como se fosse um tecido, a ligação, olha só a manga que se liga aqui, que liga acolá e assim por diante. Então quando eu falo de um texto, e principalmente coesão, é essas partes do texto que estão interligadas. Tranquilão, massa. E quando se diz de coerência, galerinha, é o sentido. Mas só que aí vem a primeira dúvida da galera. Todo texto só vai ter coerência se tiver coesão? Trash, né? Ela fica assim, professor, verdade, só pode existir texto coerente se tiver coesão. Aí é que tá, nem sempre. Eu posso muito bem ter o texto que tem todo o significado, tem toda a significação possível e não ter um elemento coesivo ali por ele. Quer ver um exemplo? Segue aí, ó. Tem um poema muito conhecido mesmo, na literatura moderna já, que são só 3 orações, que elas não se ligam ali. Mas olha só, o poeta ele coloca a primeira oração, rua torta, segunda oração, lua, nem oração, né? Só frase, rua torta, lua morta e tua porta. Então o poeta ele coloca nem orações, colocam frases feitas, frases soltas, rua torta, lua morta e tua porta. E a gente consegue, professor, não tem sentido. Mas quando a gente utiliza do campo semântico de cada uma dessas expressões e junta os 3 elementos, mesmo não tendo uma conjunção, mesmo não tendo essa relação entre essas frases soltas, a gente constrói sentido dela, certo? Principalmente por ser um poema. Então quando o poeta ele disse rua torta, lua morta, tua porta, a gente constrói assim na nossa mente o significado. Opa, rua torta por quê? Lua morta por quê? Tua porta por quê? Então, lua morta, rua torta significa os caminhos tortos, talvez, né? Poeta embriagado do amor, da solidão, né? Acabou de ser abandonado pela mulher, embriagado, caminhando até chegar ao destino da sua amada, as ruas, né, dando aquele efeito de tontura devido à embriaguez, a lua morta por conta que a lua, a madrinha dos enamorados ali no céu, não brilhava, não aparecia porque era noite triste, e tua porta é o destino do poeta, do eu lírico, chegando à casa da amada. Então são 3 versos que nem feito para oração são. São 3 versos, são 3 frases que juntas elas constroem um significado para o leitor. Tranquilo? Massa? Então eu falo de coesão e de coerência agora, bebê.
Beleza? Então quando nós falamos de coesão, que vai ser o nosso primeiro elemento agora, é quando eu retomo as ideias ditas no texto. É a forma como cada texto, cada fragmento textual vai estar relacionado. E aí você vai pegar o papelzinho agora, a canetinha, papel e caneta aqui, e você vai anotar. Primeiro, quando eu falo de coesão, o que é que tem por base? Vamos lá. Primeiro ponto, a retomada de elementos referidos anteriormente. Então, quando eu falo de coesão, eu sempre vou falar de retomada. Meu querido, não tem como eu escrever um texto. Vamos falar de dissertativo argumentativo. Não tem como eu escrever um texto dissertativo argumentativo se a ideia que eu apresentei lá na minha tese não aparece de volta aqui na minha argumentação, não aparece na minha conclusão, certo? Então, os elementos no texto eles vão se repetir. Eles vão buscar referência no termo anterior. E a coesão é o que ajuda a fazer isso. Pegar uma frase solta aqui. Marcelo e Renata saíram. Pronto, Marcelo e Renata saíram. E aí eu pego um pronome e falo, eles foram longe. Pronto, esse eles retomam a ideia de Marcelo e Renato. Beleza? Então, maravilhoso. Esse primeiro elemento ele serve para retomada. Massa? E a outra coisa que a coesão ela vai fazer e vai funcionar perfeitamente é para construir a articulação das informações. Vamos lá. Quando você está escrevendo seu dissertativo argumentativo, você separa, primeira coisa, dentro do texto, você tem que colocar o quê? A apresentação da tese, né? Nessa apresentação da tese você vai defender com argumento 1, argumento 2, e só por último você vai fazer a intervenção, não é isso que você faz? Show, lindo, mágico. Mas só que quando você faz tudo isso, lembra que as informações dentro desse texto, eles estão organizadinhos. E quem organiza? A coesão. Então, para você saber que a introdução tem que ter a apresentação da tese, na argumentação, a defesa daquela tese, e a conclusão é a solução dentro da problemática, você está utilizando os elementos coesivos. Massa? Tranquilo? Terceiro tópico. Quando eu falo de coesão, eu estou falando também da progressão temática. A forma como o meu texto vai evoluir, para não ficar numa repetida informação. Se eu pego, por exemplo, o Brasil é um país violento. Beleza? Informação 1. Aí eu repito, no Brasil, muitas pessoas são mortas. Houve um progresso? Não. O Brasil é um país violento. No Brasil, muitas pessoas são mortas. No Brasil se mata muito cidadão e muito bandido, porque no Brasil é um país violento. Professor, o que o senhor fez? O meu texto não teve progressão. Não teve. Não evoluiu. Certo? E como é que eu poderia fazer, professor, para melhorar essa questão da progressão? A gente volta a utilizar os elementos coesivos, as conjunções, certo? As ideias semânticas, a sinonímia, antonímia da palavra, para evitar repetição. Eu poderia falar, o Brasil é um país, o Brasil é muito violento, vírgula. No país, muitas pessoas sofrem devido a esse mal, muitos morrem. Pronto, professor, o que o senhor fez? Eu estou progredindo o texto, estou progredindo a informação que eu quero passar, sem repetir os mesmos termos. Beleza? Então a progressão temática é um dos principais elementos também para eu construir a coesão. Outro principal fator da coesão, e eu não posso esquecer isso jamais. Eu falo sempre de coesão, eu falo de conectores. E quem são os conectores da língua portuguesa? Nós temos dois conectores. Nós temos as preposições e nós temos as conjunções. Qual a diferença de uma preposição e uma conjunção? Simples. Quando eu falo de preposição, eu estou ligando palavras comuns. Certo? Substantivo a um adjetivo, né? Quando eu falo de preposição, eu estou relacionando a dois nomes simples, a um verbo, o complemento dele. Pronto. O menino gosta de sorvete. É uma preposição. Agora, quando eu falo de conjunção, é diferente. A conjunção ela liga duas orações. E aí nós teremos as conjunções subordinadas, as conjunções adverbiais e assim por diante. Beleza? Então, quando eu estou falando de preposição, é o elemento que liga palavras. Conjunção, orações. Tranquilo? Massa, show. E por último, professor, quando eu falo de coesão, eu estou fazendo uma relação temporal entre as situações expressivas do texto. Tranquilão? Beleza? Massa. Como assim, professor? É identificar a progressão do texto, como já foi dito também, e a forma como ele está sendo
tratado no nosso texto aqui. Como, por exemplo, a utilizações de verbos. Verbos que estão em que modo, em que tempo verbal, né? Beleza? Então, essa utilização de temporalidade da redação na escrita é um elemento coesivo também. Tranquilaço? Vamos lá. Professor, e quando eu falo de coesão, eu quero que você faça dois tópicos assim. Faça dois elementozinhos. Vamos fazer um mapinha mental, certo? Quando eu falo de coesão, eu tenho um primeiro elemento, que é a coesão gramatical. E o segundo elemento, que é a coesão lexical. Professor, qual a diferença de uma coesão gramatical e uma coesão lexical? Simples. Quando eu falo de coesão gramatical, é a forma como o nosso texto ele é construído dentro dos meus conhecimentos gramaticais. Beleza? E aí, quando eu falo desse elemento gramatical, são outros 4 elementos que vão estar compostos aqui. Que elementos são esses, professor? Aqui, ó, é o referencial, é o frásico, interfrásico e o temporal, beleza? Então, quando eu utilizo da coesão gramatical, eu utilizo desses 4 elementos: referencial, frásico, interfrásico e temporal, beleza? Quando eu vou falar de coesão lexical, só são 2. São os elementos por reiteração e por substituição. Tranquilo? Massa? Só o filé? Então, vamos adiante. Professor, quando eu falo de referencial, quando eu falo de gramatical, coesão gramatical e utilizo os elementos referenciais, o que eu estou falando, professor? Vamos lá. Eu estou utilizando na referência do meu texto. Lembra aquele exemplo que o tio falou para ti agora? Que Marcela e não sei quem saíram. E aí eu utilizo depois o eles foram longe. Pronto. Quando eu utilizo esses dois nomes e eu depois utilizo o eles, a relação pronominal, ela faz um elemento de referência. Tranquilo? E quando eu trago essa referenciação, e aí, Tizil, quando eu trago essa referenciação para o meu texto, eu posso dizer que existem de 2 formas, que são as anafóricas e as catafóricas. As anafóricas são quando eu utilizo o termo antecedente. Como assim antecedente? É a forma como nós utilizamos. Quando eu digo Marcela e Leandro saíram, eles foram longe, esse eles vai retornar a ideia do Marcela e Leandro. Beleza? Então, traz para nós essa ideia de função anafórica anterior. E já a catafórica é diferente. Eu digo da seguinte forma: eles saíram, Marcela e Leandro foram longe. Tranquilo? Entendeu? Anotou? Então, a coesão referencial é a utilização desses elementos. Professor, e quando é que eu vou utilizar e como eu vou utilizar essas funções referenciais? Através dos pronomes. Lembra que o pronome, uma das suas principais funções, é substituir o substantivo e relacionar com ele. Então, quando eu falo de função anafórica ou catafórica, um dos principais elementos vai ser o pronome. Beleza? Tranquilão? Vamos adiante. Professor, além disso, nós temos a relação da frásica. Beleza? E quando nós falamos sobre a coesão frásica, nós estamos falando sobre a própria relação entre as frases, certo? Entre as frases. A ordenação que acontece dentro das frases, ou seja, a utilização sintática das palavras, a função dentro das orações, a concordância entre gênero, número das palavras, beleza? A ideia das regências verbais e nominais presentes dentro do texto. Tranquilo? Então, se eu estou falando de coesão frásica e eu solto a seguinte frase: os meninos saiu. Aí você já percebe, professor, tá errado aí. Sim, tá errado, falta coesão. Principalmente porque eu não posso falar os meninos saiu. Tá errado, falta concordância aí. Certo? Então, quando se há a relação da coesão frásica, é diretamente ligada a essa forma como está sendo pronunciada dentro da frase a expressão. Beleza? Falta concordância, falta regência, beleza? A relação disso. Por exemplo, assistir ao jogo. Certíssimo, assistir ao jogo, porque quem assiste, assiste a algo. Mas quando o cara fala, assistiu o jogo ontem na TV, aí é um erro de coesão. Tranquilo? Massa? Porque se eu falo assistir o jogo ontem, tá dando a ideia de que eu prestei socorro ao jogo. E aí é falso, né? Falso demais. Beleza? Vamos lá.
Então, depois da coesão frásica, vem a coesão interfrásica. Se a coesão frásica é propriamente a relação entre palavras, a interfrásica ela vai ser entre orações. E aí, meu povo, vai estar a relação própria entre subordinação, coordenação, a utilização de determinados conectores sendo exposto dentro do meu texto. Tranquilo? Então, se eu digo, por exemplo, hoje é um dia feliz. Hoje é um dia feliz. Oração completinha. Porém, vamos comemorar. Tá estranho, não tá? Hoje é um dia feliz, porém vamos comemorar. Como assim? Não tem sentido essa expressão. Aí você pensa, professor, é porque o conectivo está errado. Se eu tiro esse porém e coloco portanto iremos comemorar, tem mais sentido. A coesão está toda encaixadinha, certo? Constrói-se a ideia completa de que o primeiro termo é positivo, o segundo termo também vai ser positivo, certo? Então, quando se utiliza a expressão, quando eu te falo sobre coesão interfrásica, é a própria relação entre as orações e o texto. Beleza? Só o filé. Vamos lá adiante. Professor, o próximo elemento é a coesão temporal, que é a utilização dos modos e dos tempos verbais, beleza? Que marca essa questão linguística, certo? Por exemplo, quando eu digo... Tem um texto bem interessante na internet, que é um meme na verdade, né? Que o cara coloca o seguinte: roubarão a minha casa. Roubarão minha casa. Está conversando na internet e colocou roubarão minha casa. Aí a pessoa pergunta: e por que você não chama a polícia? Aí ele responde: porque não, já foram, os bandidos já foram. Então, peraí, esse roubarão com a OTIL tá dando a ideia de futuro. Não um AM, se fosse AM era passado, e aí beleza. Mas a OTIL é futuro, então se roubarão sua casa, que você não chama a polícia, feliz. Não é isso? Tranquilo? Então, há aqui um erro de coesão gramatical, principalmente da relação própria do tempo verbal utilizado. Tranquilo? Vamos lá. Professor, e quando nós falamos sobre a coesão lexical, é a utilização própria das palavras, certo? Para evitar repetições. Show? Como assim evitar repetições, professor? Da seguinte forma. Uma vez eu corrigi uma redação que o rapaz ele colocava sempre a mesma coisa na conclusão. O governo deve investir em educação, porque o governo, como agente principal, traz as principais características e controle ao povo, porque o governo é quem manda. E o cara ficava só repetindo governo, 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 e aí você ficou, meu Deus. Elemento coesivo aqui, repetição de palavras direta. Detalhe, essa repetição de palavras vai perder na competência 1 e a competência 4. Já vou perder na competência também, meu filho. Sabe por quê? Porque quando você repete palavras demais, o cara já entende que o seu campo linguístico mental aqui é limitado. E aí ele já fala, esse aqui não é duzentão não, esse aqui é menos, certo? Então essa própria relação da competência 4 com a 1 acontece aqui, nessa repetição de palavras. E aí o Tite falou, quando há coesão lexical, há 4 elementos. 4 elementos. Primeiro elemento, de sinônimos. É eu buscar palavras próximas, certo? De relação de sentidos próximos. Tranquilo? Quando eu falo, por exemplo, o menino saiu, o rapaz saiu, o moço saiu, certo? Tranquilo? Então, quando eu falo de sinônimo, eu estou falando dos sinônimos da palavra. Diferente da antonímia, que já é um antônimo, já é o oposto da expressão. Beleza? Se eu falo o bom, o bem é o mal, né? Se eu falo o bom é o ruim, se eu falo legal é o chato, enfim, eu vou buscar significados contrários para construir a minha relação de coesão do texto, certo? Tranquilo? Massa. E nossa terceira é quando ele fala de relação de hiperonímia e hiponímia. E professor, o que é essa relação de hiperonímia e hiponímia? Vamos aqui. Se eu falo de hiperonímia, eu estou falando do elemento geral, e se eu falo de hiponímia, eu estou falando do elemento específico. Como assim, professor? Vamos lá. A gente pega a figura de linguagem, que é o seguinte: o rapaz pediu a mão da moça em casamento. Ele pediu só a mão, ele vai casar só com a mão, professor? Não, ele não vai casar com a mão, até porque com a mão ele não vai poder fazer nada, né? E ainda mais ele poderá ser insultado quando ela fizer assim.
né? Fazer aquele gestozinho que vocês conhecem, falar, ai, dentro, pronto, só com a mão da moça ele não casa, né? Então, quando eu falo desse elemento, ele pediu a mão, eu estou tendo uma relação de hiponímia. Por quê? Porque é um elemento específico, ó, é uma parte do todo, certo? Do todo. Se eu pego uma redação, o Brasil merece respeito, pronto, o Brasil merece respeito, essa questão própria de o Brasil, hiponímia. Agora, se eu falo o país, opa, hiperonímia, já é uma característica geral, beleza? Já é uma característica geral, não mais um elemento específico. Por exemplo, o Tizil está assistindo a aula. Dá oi ali, Tizil. Ei, ó o Tizil. Ei, Tizil, coisa linda, tá famoso na internet. O Tizil está assistindo a aula, beleza? Aí eu posso falar, ele é um felino. Beleza? Só que o felino é uma questão específica. Por ele ser gato, é um hiperônimo. Ou, desculpa, é um hipônimo. Por quê? O hiperônimo, ou seja, o mais geral, vai dizer que ele é um animal. Beleza? Então, quando eu falo de hiperônimo, é o geral. Quando eu falo hipônimo, é o específico. Tranquilo? A relação própria também vai acontecer no nosso quarto elemento, de holonímia e heteronímia. O que é isso, professor? Holonímia e heteronímia são a relação da parte para um todo. A parte de um todo. Pega essa relação aqui, da mão da moça, da mão da mulher. Ele pediu a mão da mulher em casamento. A mão da mulher vai ter uma relação de meronímia, de uma parte. Diferente, por exemplo, se ele pediu a mulher em casamento. Ele casou com a mulher inteira agora. Com os defeitos, com os acertos. Então aí vai ser uma relação de holonímia. Tranquilo? Então, se eu falo dessas relações lexicais, são para facilitar na não repetição do nosso texto. Beleza? De informações do nosso texto. Tranquilo? Vamos falar agora de coerência textual. E quando eu falo de coerência textual, eu estou falando da significação. Professor, quem constrói o significado do texto? Cara, quem constrói o significado do texto? O autor, o leitor, o contexto. Tudo isso faz relação dentro do texto. Todos esses elementos, certo? Então, se eu tenho um texto que eu vou falar, por exemplo, peguei aqui esse livro maravilhoso, ó. Opa, caiu até outra coisa. Peguei esse livro aqui, ó. Isso é sobre a cegueira, né? José Saramago. Tudo a ver com essa quarentena. Peguei esse livro. Quando o autor escreveu essa obra, quando ele escreve essa obra, ele escreve com uma preocupação, que o leitor entenda, certo? E todas as palavras que ele utiliza ali, para mim são coerentes, por quê? Porque dentro da perspectiva de conhecimento de mundo dele, são positivas. Dentro da minha perspectiva e do conhecimento de mundo também são positivas. Então, a coerência textual, ela está relacionada à coesão? Tá, mas a coerência é a significação dentro do texto. Tranquilo? Massa, só o filé. E quando nós falamos, pessoal, de coerência textual, nós temos 5 elementos aí. 5 principais elementos, que são, com certeza, a coerência sintática, a coerência, anota, viu? Coerência sintática, a coerência semântica, a coerência temática e a coerência estilística e a coerência genérica. São aqui para nós. Beleza? Massa, professor? Quando eu falo da coerência sintática, é a utilização dos termos dentro da oração. Vamos lá. Em algum momento da sua vida, você ouviu falar em ambiguidade. O que é ambiguidade? É um duplo sentido. E por que esse duplo sentido ele existe, professor? Por conta de uma má formação sintática expressa ali, certo? Um dia desse eu fui no mercantil, tava lá, cheguei no mercantil, coisa linda, com o meu carrinho aqui, olhei para o lado, tinha lá na seção do frigorífico, tinha uma placa dizendo o seguinte: atendimento exclusivo para linguiças. Preocupante, né? Eu me preocupei. Atendimento exclusivos para linguiça. Aí o cara fala, deixa de ser tolo, Nilo. Lógico que ali é só para quem vai solicitar, que vai pedir linguiça. Mas só que essa má formação sintática dentro do texto faz com que o cara pense, opa, só quem é linguiça pode ir lá. Entendeu? O cara, professor, então quer dizer que dentro desse texto existe essa ambiguidade, e essa ambiguidade é um elemento principal para uma má formação de coerência textual. É isso mesmo. Então, quando o cara ele fala atendimento exclusivo para linguistas, ele não está querendo dizer atendimento exclusivo para clientes que desejam linguiça. Aí é diferente. Beleza? Tranquilo? Outra, o cachorro do seu irmão fugiu. Quem fugiu? O cachorro do seu irmão. Mas esse cachorro do seu irmão é o meu irmão porque ele é um sem vergonha? Ou o cachorro do meu irmão é o poodle dele? Fica esse critério.
beleza? Então quando a gente fala de cachorro do seu irmão, essa frase também tá mal elaborada. Então eu posso falar: o cachorro que pertence ao seu irmão fugiu hoje pela manhã. O cachorro que foi dado de presente ao seu irmão fugiu hoje. Então eu evito aqui a ambiguidade, beleza? E se eu evito a ambiguidade, eu já tenho uma coerência sintática. Massa? Professor, qual é a relação própria da coerência de semântica, segundo o que o senhor falou pra gente? Vamos lá. É quando existem contradições dentro do texto. Contradições. Uma ideia se opõe à outra. Antíteses. Sim, antíteses. A ideia própria é contrária, né? O universo paralelismo aqui também linguístico, certo? Então quando eu falo da seguinte forma: já era 14 horas, olha a ideia, 14 horas aqui, Fortaleza, no Ceará, é tarde, é um sol quente da moléstia, queima o nosso quengo. Mas só que o cara ele diz: já era 14 horas e a lua brilhava lindamente no céu. Mas só que você me diz: professor, mas se a gente olha para o céu à tarde, tá lá a lua. Sim, mas a lua ela tem destaque de dia ou de noite. Então há uma ideia contrária, que se há essa ideia contrária, bebê, então há um erro de coerência, beleza? Tranquilo? Há um poema, acho que é de Drummond, acho não, certeza, é Drummond. E Drummond fala que ele fala uma análise de um sentimento, acho que não, no sentimento ele fala na análise de um quadro. Ele diz que é tão feio que existia beleza ali, certo? Tão feio que havia beleza ali. Então a gente percebe que essas contradições têm sentidos diretamente opostos, beleza? E aí quando eu mostro essas contradições, há uma falha de coerência. Outra, professor, vamos lá, temática, o terceiro tópico, temático. Então, ou seja, quando eu falo de temática, eu estou falando que eu apresento ideias que não condiz com a temática que está sendo exposta. Vamos lá, estou escrevendo uma redação que fala sobre a paz mundial. Aí eu coloco: para acabar com a violência, para existir a paz mundial, deve-se matar milhões. Aí, solução massa, professor. Pera aí, cara, errado, bebê. Por quê? Porque como é que você pode falar de paz mundial e quer matar milhões? É agir de violência num texto onde quer paz. Então acaba que existe aí um erro, certo? Um erro temático, certo? Tranquilo? Professor, o que pode ser interpretado como um erro, uma falta de coerência temática? Quando nós pegamos expressões e tiramos dentro de um contexto, aí também gera essa falta de coerência temática. Tranquilo? Próximo elemento e quarto elemento é a coerência estilística. E quando eu falo da coerência estilística, eu estou computando as informações que a língua apresenta. Como, por exemplo, professor, dentro do texto dissertativo argumentativo, qual é a linguagem que você vai utilizar? Linguagem formal, competência 1, lindo. Mas só que lá no meio do texto escreve de um jeito cheio de gírias, da coloquialidade, utilizando uma linguagem totalmente formal. Opa, aí bebê vai perder pontos na competência 4, porque não teve um bom desenvolvimento dentro da coerência estilística. Beleza? Tranquilo? Então quando eu falo de coerência estilística, direta à linguagem. Massa? E por último, a coerência genérica. E quando se fala de coerência genérica, não é genérico de assimilação, não. É genérico de gênero textual. Sabemos que para escrever um texto dissertativo argumentativo, nós temos que ter uma linguagem culta, nós sabemos que tem uma introdução, desenvolvimento, conclusão, blá. Tem todas as suas características. Sabemos que para começar o texto dissertativo argumentativo, nós temos que apresentar uma ideia, desenvolver essa ideia e tudo mais. Só que o aluno ele teve uma brilhante ideia. Opa, professor, maravilhoso agora. Eu vou escrever uma receita de um miojo no meu texto. Está sendo coerente com a proposta? Não tem coerência com a proposta. Então aí você tem um erro de tipo coerência, de tipo genérico. Beleza? Ou se eu posso começar minha redação com: era uma vez uma casinha no meio do nada com sabor de chocolate. Pode não, bebê. Erradíssimo. Beleza? Afeta diretamente na coerência. E galerinha, esses são os principais elementos e essas são as principais funções dos elementos de coesão e coerência. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em breve nós teremos mais aulas falando sobre mais assuntos. Tranquilo? Valeu, galera. Até a próxima. Estou morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau. Cuidado, fique em casa, que esse período de quarentena não é brincadeira. Beleza? Valeu, abraços!